Uma coisa é certa. Igual a Copa de 1994 foi marcante para todos os brasileiros, eu garanto para você que as eleições de 2018 também foram marcantes para grande parte da população brasileira. Enfim, um outsider, um cara que, apesar de ter sido deputado muitos anos, ele não fazia parte do sistema. Ele conseguiu chegar à presidência sendo algo totalmente inesperado. Ele não estava com o sistema, ele não estava com a máquina pública na mão, e mesmo assim, com o canto do povo que foi para as ruas, Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil. Em 2022, Bolsonaro tinha a máquina na mão e foi o primeiro presidente a perder as eleições com a máquina na mão, mas ele não tinha um sistema. Máquina é uma coisa, sistema é outra. A máquina é você ser presidente e buscar reeleição e poder aproveitar dos palanques, dos discursos em função do cargo que exerce, para tentar se reeleger. Outra coisa é o sistema, judiciário, legislativo, o exército, a opinião pública, a mídia, os jornais. Esse é o sistema. E o sistema estava contra Bolsonaro, então Bolsonaro tinha máquina, mas não tinha o sistema. O sistema era absolutamente contra Bolsonaro e por isso, em 2022, Bolsonaro perdeu. Nós teremos agora 2026. 2026 vai ser uma das maiores provas de fogo que a direita vai poder passar. O sistema já viu que a direita tem força para colocar alguém lá dentro. A máquina pública está na mão do Lula. E, enfim, como será 2026? Vamos entender? E você vai entender que o sistema já está se blindando para 2026. Vem comigo. A primeira matéria que eu quero analisar com vocês é essa matéria do Revista Oeste, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já tem maioria para confirmar a ampliação de poderes do TSE. O que o Supremo Tribunal decidiu agora? Até agora, 6 ministros votaram pela constitucionalidade da regra considerada censura prévia pela PGR. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar a Resolução 23.714 de 2022 do TSE, que ampliou os poderes da Corte Eleitoral para permitir a retirada do ar de conteúdo considerado fake news sem a necessidade do pedido do Ministério Público ou de qualquer interessado, como partido ou coligações. Sem sombra de dúvidas, é uma das resoluções mais inconstitucionais que possa acontecer. Para quem estudou direito, sabe que tem o princípio da inércia do judiciário. O que é o princípio da inércia do judiciário? O judiciário, ele não é um vingador. Embora, a partir de agora, o STF vai ter um vingador lá dentro. Mas ele não é um vingador. Ele não exerce ao seu bel prazer a justiça. Pelo menos não no papel. O judiciário, ele precisa ser provocado. Então, por exemplo, quem é o dono da ação penal? É o Ministério Público. Toda vez que alguém precisar ser processado, alguém faz denúncia ao Ministério Público e vai apresentar ao Judiciário. Então, sem a Procuradoria-Geral da República, o Judiciário não pode agir. Se uma parte interessada vê que precisa processar alguém, ela procura o Judiciário, mas a parte que provocou o Judiciário nunca pode instaurar ex officio nenhuma demanda. Pois é, no Brasil, mesmo sendo clara a regra, ela não é respeitada. Em 2022, o TSE entendeu que aquilo que ele entendesse como fake news, ele poderia mandar calar a boca sem precisar que a PGR mandasse ou pedisse, ou qualquer outro interessado. Então, bastava algum dos ministros do TSE achar, não, isso aqui que esse cara está falando é fake news. Então, tira do ar. E agora vai ficar mais forte, porque foi feito um acordo entre os órgãos de comunicação e o STF, que agora não precisa nem de uma intimação formal, oficial, ele só manda e o pessoal já retira. Tá? Então, ficou mais fácil ainda esse controle. Tem uma charge que, sabe, do Ed Raposo, que pegou bem em cima dessa matéria, né? Concedo-te mais poderes. Barroso para o próprio Barroso, ou seja,
É a normalidade democrática do Brasil. É o próprio STF decidindo algo que nem legal é. Só para ter uma noção, essa resolução do TSE, ela criou norma, ela criou lei. Não pode ser assim. Criou uma norma e uma lei que viola, inclusive, a Constituição, que veda a censura. A própria Procuradoria-Geral da República já se manifestou entendendo que isso é censura. Então, o primeiro ponto que eu te falo é: o sistema todo vai estar contra a direita. Então, não é como 2018, que todo mundo pensava que o sistema era daquele jeito e pronto, e que nunca um outsider da direita poderia chegar e vencer uma eleição. Só que agora, eles também têm a máquina pública na mão e já começaram a usar isso. Matéria do Estadão. Lula usa evento do Minha Casa Minha Vida para impulsionar a candidatura de Boulos em São Paulo. Pois é, o Lula vai usar tudo que a máquina pública tem para poder impulsionar a campanha dos seus aliados. Depois de um semestre de agenda vazia em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio à capital paulista neste sábado, 16, em demonstração de apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, PSOL, na corrida pela Prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem. O evento marca a assinatura do contrato de início de obras do empreendimento habitacional Copa do Povo, que faz parte do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, na zona leste de São Paulo. Mas, durante o ato, os holofotes foram virados para Boulos, no primeiro evento público de Lula na capital paulista, ao lado do pessoalista neste ano. O ato fala diretamente ao público do pré-candidato. Isso porque o empreendimento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, organização que tem um deputado como uma das principais lideranças há quase 10 anos, moradores de uma ocupação do MST no local, aguardaram a construção de habitações que devem beneficiar 2.600 famílias. Os prédios anunciados por Lula serão de 12 andares com elevador e apartamentos de 68 metros quadrados. Vamos lembrar uma coisa? O Bolsonaro ficou inelegível por uma reunião que teve com embaixadores. O Bolsonaro ficou inelegível por causa do 7 de setembro, que reuniu milhões de pessoas, milhares de pessoas, e entenderam que isso era campanha antecipada do Bolsonaro. Pois é, mas Lula agora mostrou que vai utilizar toda a máquina pública que ele puder utilizar a favor dos seus aliados. A grande questão que fica aqui é: eles podem? É lícito para eles? É algo de se pensar, né? Vamos lá. Outra grande questão que a gente vai discutir aqui, é uma publicação do Paulo Martins no evento do PL Mulher, que aconteceu em Curitiba, onde o Bolsonaro esteve. Bolsonaro vai fazer a aposta da força popular. Ele vai tentar o máximo de conquistar a força popular para enfrentar o sistema. Uma coisa é certa: o Bolsonaro tem poder de mover multidões. Então, qual que é o cenário que nós podemos esperar para 2026? Bolsonaro vai tentar trazer o máximo de apoio popular para ele ou para quem for o indicado dele a sucederо. Lula já está idoso, seus 80 anos nas costas. Talvez possa pensar em concorrer e ser ele mesmo o candidato. Talvez não. E aí seria um embate de nomes indicados. Seria uma proxy, vamos dizer que é um voto por procuração. Ou seja, o candidato do Bolsonaro contra o candidato do Lula. É o que pode acontecer. O candidato do Bolsonaro vai ter que ter o máximo de apoio popular para que as pessoas sejam um cabo eleitoral. E aí precisa desmistificar uma imagem que a mídia passou da direita. Da extrema direita, a direita do ódio. Essa imagem tem que cair até 2026. É uma missão muito difícil do Bolsonaro e dos aliados de Bolsonaro. Já por outro lado,
Lula é o contrário. Lula veio com a bandeira da democracia, do amor. Lula vai ter que manter essa bandeira e fazer com que as pessoas acreditem em tudo que o Lula fez e falou. Pois é, está ficando cada vez mais difícil, porque a cada dia na presidência, Lula mostra mais a que veio, quem é, e que realmente o Brasil não pode ter muita esperança de dias melhores com o Lula. Enfim, a gente vai acompanhar 2026, primeiro, 2024, né? Vamos acompanhar 2024, vamos ver qual vai ser o clima dessa eleição, porque a eleição de 2024 vai ser o alicerce, a base para 2026. Porque, vamos lá, será que o sistema, o TSE, vai ser forte o suficiente para barrar tantos vereadores e prefeitos que vão tentar entrar com a bandeira da direita? Vai deixar todo mundo inelegível? O que vai acontecer? Então, se a direita se organizar, ela consegue fazer o seu alicerce. Se ela fizer o seu alicerce, já em 2026, ela entra com mais força. E aí, é o apoio popular contra o sistema inteiro. O que vai dar? Não sei. Só Deus sabe. Mas uma coisa é certa. Desistir não é uma opção. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.